Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 6. As lições de amor. Seção 2. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece o seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação. E uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou o dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto você pensa. O que você projeta desapropria e, portanto, não acredita que seja seu. Você está te excluindo por te julgar diferente daquele sobre o qual projeta. Olha que coisa mais linda, gente. Nós projetamos tudo aquilo que a gente não reconhece em nós mesmos, porque a gente vive num mundo que busca perfeição, que busca estar certo o tempo inteiro, que não reconhece que nós somos um misto de todos os aspectos da humanidade. Nós temos inveja, nós temos sim amor, temos raiva, temos mágoas, temos ressentimentos, temos alegria, temos todos essas emoções e sentimentos estão presentes em cada um de nós, muitas vezes em níveis muito pequenos, imperceptíveis até, mas temos tudo sim, em outras vezes em níveis maiores. Mas o que ele está dizendo aqui? Que aquilo que a gente projeta, a gente desapropria, como se não fizesse parte do nosso ser. E aí a gente acredita que não é nosso. Não, isso não é meu, não. Eu não sou rancorosa, eu não sou egoísta. E aqui ele está dizendo que a gente está se excluindo dessas questões consideradas, vamos dizer aqui, negativas, né? Porque a gente se julga diferente daquele sobre o qual a gente está projetando. Porque quando a gente julga alguém, critica, a gente está achando que é só aquela pessoa é daquele jeito. Eu, nossa, eu sou completamente diferente, sou uma pessoa do bem. Aquele lá não, que lá não tem jeito para ele, não tem correção. Olha que interessante, como a gente deve refletir sobre cada aspecto e como o julgamento ele tem que ser realmente eliminado. Porque quando a gente projeta, tem até uma fala que diz que quando a gente aponta um dedo para outra pessoa, que é no julgamento, na crítica, né? Tem três dedos apontando para a gente. Então a gente só enxerga o dedo que a gente está apontando, não enxerga os outros três aqui que estão direcionados para nós mesmos, né? E continua aqui, ó. Já que você também julgou contra o que projeta, continua atacando-o, porque continua a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tenta manter o fato de que atacou a você mesmo fora da sua consciência. E assim, imagina ter te colocado a salvo, ter te posto a salvo. Então, eu acredito que quando eu projetei fora, eu me livrei de algo ali que, mesmo inconscientemente, eu não percebendo, é como se eu tivesse me livrado daquilo que eu mesma não percebo em mim. Entretanto, a projeção sempre vai te ferir. Ela reforça sua crença em sua própria mente dividida, e o seu único propósito é manter a separação. A projeção é apenas um instrumento do ego para fazer com que você se sinta diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que você se sinta melhor do que eles, do que os nossos irmãos, né? Como se a gente se sentisse melhor do que eles. Assim, obscurecendo ainda mais a sua igualdade em relação a eles. Então, esse artifício de julgar, de projetar, de criticar,
nos coloca nesse estado de maior separação, porque a gente acha que a gente é maior e melhor do que o nosso irmão. Ou então, muitas vezes, pode acontecer o contrário. A gente pode projetar algo e achar que a gente é pior ou menor do que o outro, né? Porque tem também esse outro lado da moeda. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a sua percepção, tanto de você mesmo quanto dos seus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em você, mas que você não quer, e te conduz diretamente a se excluir dos seus irmãos. No entanto, nós aprendemos que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. Então, da mesma forma que as metas do Espírito Santo e do ego são opostas, os resultados obtidos a partir dessas metas também são opostos. O Espírito Santo começa por te perceber perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a você mesmo desse modo é o único meio pelo qual você pode achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não está nesse mundo, pois o mundo é infeliz. No meu entendimento, o que ele está querendo dizer é que quando a gente percebe a nós mesmos como uma unidade, aquilo que já foi falado antes, né? Somos todos pensamentos da mente de Deus. Então, quando a gente se enxerga a partir do nosso espírito, da nossa essência, do nosso eu superior, é como se a gente pudesse encontrar. É como não, a gente encontra a felicidade no mundo, porque a gente para de projetar e de julgar. Aí a gente entra num estado de paz e plenitude, porque a gente reconhece que tudo tem um propósito de estar acontecendo. E estando todos com esse reconhecimento de que somos um só ser, essa manifestação divina, aí nós estamos reconhecendo também que não estamos nesse mundo aqui que é infeliz, que tem muita infelicidade, muito sofrimento. Estamos apenas vivendo uma projeção. É como se estivéssemos acima desse mundo. É muito interessante pensar dessa forma, né? Como se a gente estivesse vivendo num grande palco chamado vida. Literalmente, um palco onde cada um de nós está manifestado como um personagem. E esses personagens, eles estão aqui para aprender a sair do mundo de ilusões e a estender aquilo que cada um de nós é, que é a expressão máxima do amor. De que outra maneira pode achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que você está? Olha só, quando a gente está alinhado com o nosso eu superior, com o nosso espírito, com essa consciência maior, a gente pode reconhecer que a gente não está aqui, a gente é como se fosse um espectador, um observador das situações acontecendo, passando pela nossa vida. Por isso que a gente não pode brigar com a vida. E sim aceitar o fluxo universal daquilo que vem, experienciar aquilo, buscar entender o propósito daquilo e liberar para que aquilo vá embora e não fique nos amarrando aqui no sofrimento. Não pode estar em nenhum lugar, a menos que Deus te tenha colocado lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que você é e onde você está. Isso é completamente inalterável.
Isso é inclusão total. Você não pode mudar isso, nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Então, até mesmo, olha que interessante, até mesmo essa visão de que nós estamos aqui no mundo literalmente sofrendo, é uma criação do ego. Da mesma forma que o ego também é uma criação, é uma ilusão da nossa mente equivocada. E olha que interessante, ele continua: isso não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a você mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem aceitar o outro. Então, quando a gente nega essa perfeição em nós, nós estamos negando a Deus. Olha só quantos equívocos na nossa mente, na nossa compreensão humana limitada. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre a percepção e o conhecimento, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, que está em nós, que é essa voz que fala por Deus, que está aqui para nos lembrar de quem nós realmente somos, ele faz a ponte entre esse mundo de percepção, o mundo percebido de ilusões, e o real conhecimento, que é a natureza da nossa realidade mais elevada, capacitando você a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vai, em última instância, te lembrar dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a sua percepção que o Espírito Santo guia. A sua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Gente, isso é muito profundo. Tudo é sagrado. Tudo é a expressão de Deus manifestada. Tudo. Ele está em tudo e ele é tudo. Cada detalhe que a gente acha que é errado, que é complicado, que é difícil, que é dolorido, ele está em tudo para que a gente aprenda a unir as polaridades e ter um entendimento maior de que não existe esses extremos. Na verdade, como dizia o Buda, né, nós temos que procurar o tempo todo estar e manifestar a partir do caminho do meio. E isso é tão profundo que agora me fez até questionar aqui, se nós somos essa extensão divina, essa extensão de Deus aqui manifestada, e então tudo aquilo que a gente cria também, entre aspas, é sagrado. Por exemplo, pessoas que têm inspiração para fazer móveis, para criar objetos, ela está recebendo a inspiração de algum lugar. Só que a gente acha que é da nossa própria mente. Não, com certeza essas pessoas, eu digo principalmente aqueles que criam algo, né? Computadores, eletrodomésticos, seja o que for, móveis, objetos pessoais, roupas, todos eles estão criando algo que também é sagrado. Por isso que a gente deveria ver tudo como sagrado. Porque se nós mesmos somos seres sagrados, a nossa inspiração também é divina. Por isso que não vale reclamar de nada, gente. Quando a gente reclama de algo, quando a gente critica, mesmo a parte material, a gente está falando que tem alguma coisa ali errada. Mas que foi criada, a gente não entende que foi criada a partir de um ser sagrado, que somos nós. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento com letra maiúscula aqui, seu pensamento. Então, ele estendeu o pensamento divino, é isso que eu acabei de falar. Então, ele estendeu para nós que somos essas criações, esses filhos de Deus, ele colocou em nós um pensamento também capaz de criar coisas divinas. E retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim, perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. E aqui, ó, todos os seus pensamentos são assim, também está com letra maiúscula. Então, todos os pensamentos de Deus são assim, essa extensão dele,
perfeitamente unidos em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Você não pode estender o seu reino, que é o reino de Deus, enquanto não conhecer a sua integridade. E essa integridade aqui é a nossa, que está com letra minúscula. Então, pensa, enquanto a gente não reconhece a nossa integridade, nós não conseguimos manifestar aqui na nossa vida a extensão do reino de Deus, porque nós somos partes desse reino. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus, mais uma vez aqui trazendo pensamento de Deus aqui, somos nós, porque está com letra maiúscula. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus, quanto em relação ao seu próprio, ao nosso próprio pensamento. Como a sua mente está dividida, você pode perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Você percebe a partir da sua mente e projeta as suas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, você a fez e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante, porque a sua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, você não a quer agora. Então, aqui mais uma vez a entrega, né? O instrumento da vontade. Se eu quiser que o Espírito Santo faça essa convergência de tudo aquilo que eu criei equivocadamente, eu tenho que pedir, eu tenho que entregar, tenho que abrir mão do meu orgulho, abrir mão das minhas crenças e pedir ajuda para quem realmente tem essa competência, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na sua mente, a sua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca deixou Deus, se a sua mente nunca deixou Deus, só precisa percebê-la como é e já terá retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque isso é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. O que ele está dizendo é que o ego pode fazer a gente acreditar que retornar, que desistir desses pensamentos equivocados, dessas ilusões que a gente criou na nossa própria vida, dos sofrimentos, ele pode fazer a gente pensar que é difícil. Mas não é, gente, é só a gente entregar e pedir ajuda. Apesar disso, pode fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o que é perfeito não necessita de nada, e você não pode experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que você é. É só uma questão de aceitação, gente, na nossa própria mente, no nosso próprio ser. Acreditar isso de tal forma que a gente passe a vivenciar essa perfeição. É desse modo que você tem que perceber as criações de Deus, trazendo todas as suas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a sua mente convergir com a sua, que permite a nossa mente aqui humana se integrar à mente de Deus. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda a percepção
é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em sua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. Então, o Espírito Santo ele faz esse trabalho de reconhecer tudo aquilo que é verdadeiro na nossa mente, limpando as ilusões, e ele consegue estender apenas isso, o que é verdadeiro na nossa mente, para que isso chegue a outras mentes. Olha que trabalho mais lindo. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e, assim, percebe-as como uma só mente. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo, todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo e, porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque isso é o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em você. A grande paz do reino brilha na sua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora, para fazer com que fique ciente dela. Ou seja, mais uma vez, essa paz de Deus, esse entendimento do reino de Deus, que é um estado de consciência, um estado mental, ele está em nós para sempre, o tempo inteiro. Mas para que ele brilhe, para que essa paz brilhe, ela tem que ser estendida em direção a tudo aquilo que está fora. Eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que manifestar a paz, a paciência, o amor, a compaixão, a gratidão, tudo isso fora na minha vida. Eu tenho que manifestar isso em cada ato, em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento. Dessa forma, a gente estende esse reino dos céus, esse reino de Deus, que está dentro de nós. É assim que ele é estendido e ampliado. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo-o imparcialmente você pode reconhecê-lo. Então, é reconhecer o Espírito Santo em cada ser vivente, porque aí a gente pode reconhecê-lo em nós mesmos. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Ou seja, o ego ele é a multiplicidade, ele é separação, ele é uma legião de manifestações equivocadas. Mas o Espírito Santo é uma unidade, ele é um só ser, que somos todos nós aqui expressados numa única unidade. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a sua parte é apenas a de não permitir que a escuridão habite em sua própria mente. Então, o reino ele não pode ser corrompido pelas ilusões, pela escuridão, pelas sombras. A nossa única parte aqui é não permitir que a escuridão habite a nossa própria mente. Então, toda vez que algo incomodar, toda vez que surgir um conflito, uma sensação, um desconforto, um sofrimento, deixe isso vir à sua mente, deixe permanecer o tempo que for, não rejeite de cara, senão você joga lá para o seu subconsciente novamente. Deixe isso permanecer, entenda qual o propósito disso, para que isso possa ser liberado e curado. Só assim é possível curar tudo aquilo que é entendido como escuridão, como sombra, entende? Porque isso é até um estudo lindo que o Dr. David Hawkins fez durante muitos anos, e ele entendeu que tudo aquilo que nos incomoda, que é chamado de sombra, tem que ser trazido à consciência para ser iluminado, entendido, compreendido e, a partir disso, liberado. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós
é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só, ou seja, como uma unidade, todos nós integrados nessa unicidade. É muito lindo. Fim da leitura do livro-texto.